Então o que que eu estava falando? Basicamente a questão que a gente tem aqui é a gente perceber que o texto ele não é um texto solto, né, não é um texto jogado. Porque para algumas pessoas parece que a perspectiva é que o livro foi um monte de versículos, ou um monte de ditos, um monte de coisas que a pessoas disseram ao longo de muitos anos e foi jogado ali aleatoriamente, né? Então a gente não tem conexão entre uma coisa ou outra. E a gente vai perceber que o livro, ele tem uma estrutura bem desenvolvida, ele tem um esboço claro, ele tem um propósito, ou na verdade, a gente pode até dizer que ele tem um conjunto de propósitos muito bem escritos para que a gente possa entender como deve ser a nossa vida, como deve ser a nossa realidade, como uma vida que agrada a Deus, cheia de sabedoria, ela deve ser conduzida à luz das questões do dia a dia, de como eu trato o vizinho, de como eu lido com a minha esposa, de como eu lido com, no meu caso aqui, né, com as minhas filhas, já que eu tenho 2 filhas, como eu lido com os meus pais, como eu lido com a sociedade onde eu vivo, como eu lido com o meu patrão, como eu lido com os meus empregados, como eu lido com as questões da vida, com o ganhar dinheiro, com o trabalho em si, né. Por isso que você vai ter, provérbios aí, versículos falando sobre praticamente tudo na vida, né. Vai ter com a formiga preguiçoso, ou seja, para aquela pessoa que, não entendeu qual é o objetivo, qual é a teologia que tem por trás até mesmo do trabalho e da importância do trabalho para as nossas vidas. Então, a gente percebe que o livro ele tem uma complexidade grande, que não está só ligada com o fato de ser uma poesia. E como poesia, a gente tem tudo aquilo que a gente viu também no livro de Salmos, né? A gente viu que tem, por exemplo, vai ter paralelismo, vai ter figura de linguagem. Então a gente tem todas essas realidades dentro do texto. Então, isso é basicamente uma introdução, para a gente ver que o livro tem sim um propósito, ou como eu disse, propósitos, e que a gente pode estudar o livro ah, de uma forma bem acadêmica, né? De uma forma onde a gente consiga aprender do livro, e é claro que acadêmica sem desconectar da vida espiritual. Então o livro ele traz essas informações acadêmicas, ou seja, de estrutura, de propósitos, de mensagem central, de um desenvolvimento natural do texto, ao mesmo tempo que continua sendo, é claro, por ser Bíblia, um texto inspirado, um texto útil para minha vida espiritual, um texto que vai, em eu obedecendo a esse texto, alimentar a minha vida espiritual, alimentar o meu compromisso, o meu relacionamento com Deus, que envolve essa questão do temor ao Senhor, e tudo isso então vai, claro, produzir frutos positivos para a minha vida. Então, o que que eu quero fazer com vocês hoje? Hoje a gente vai então aproveitar para estudar o livro de Provérbios. E com isso eu quero caminhar com vocês dentro desse texto. Vou mostrar para vocês aqui então a minha tela, né? Ok, essa tela aqui. E aí a gente vai poder aproveitar esse nosso tempo aqui. Então, esse aí é o nosso texto, né, ou é a nossa ideia para a gente trabalhar aqui agora com o livro de Provérbios, tá? Então, o que que é que a gente precisa, talvez agora, a princípio, começar a entender? Provérbios é um guia para uma vida bem-sucedida. Isso não significa, como foi falado no vídeo que vocês acabaram de assistir, ele não é uma promessa. Aliás, o vídeo é muito bom porque ele nos dá, assim, vamos dizer assim, um centro a respeito do que envolve essa literatura de sabedoria no bíblica, né, do Antigo Oriente. Você vai ter um texto como Provérbios, parece que dando esse guia e mostrando, olha, se você fizer assim, vai dar certo, vai ser bom, vai ter prosperidade, vai ter, enfim, vai ter uma vida boa, uma vida longa. Mas a gente olha, por exemplo, para os outros livros de sabedoria, como o livro de Jó, e a gente percebe que mesmo
para uma pessoa que é reta, íntegra, que se desvia do mal, que é temente a Deus, problemas e desgraças também vêm. Situações de enfermidade, situações de dificuldade, situações de pobreza, também vêm para essas pessoas. Então, é por isso que é importante a gente ler o livro entendendo o seu tipo de literatura. É um tipo de literatura de sabedoria. E aí, então, quando a gente compara com os demais outros livros de sabedoria das Escrituras, como, por exemplo, o de Jó e o de Eclesiastes, a gente consegue encaixar isso dentro de uma percepção um pouco mais objetiva. Desde que eu era criança, eu vejo pessoas tendo muitas vezes problemas, dificuldades com o livro de Provérbios, exatamente porque tratam o livro de Provérbios diferente do que é aquilo que o próprio livro ah, chama para si mesmo, né? Diferente daquilo que o livro ele apresenta sobre si, que é uma literatura de sabedoria, uma literatura que não é de promessa. E eu já vi e já participei de muitas conversas onde pessoas até mesmo estavam brigando com Deus por uma coisa que não é culpa de Deus, né? Falando, não, mas ali no texto está dizendo assim, principalmente pais, né, que veem filhos um pouco mais velhos agora se desviando e o texto e eles vão lá e como se estivessem apontando o dedo para Deus, falando, mas lá no livro de Provérbios tem uma promessa que diz que vai ser assim. E aí a gente percebe que o texto não é uma promessa. O texto é uma avaliação geral da vida, mostrando que a probabilidade de acontecer a, a coisa positiva, se você também tomar as decisões positivas, ela vai ser grande, ela vai ser muito maior do que se você tomar da forma errada, né? O livro faz uso de regras tanto positivas como negativas para esclarecer a conduta correta e incorreta numa multiplicidade de situações. Como a gente já colocou, situações geralmente do cotidiano, até mesmo daquilo que envolve, por exemplo, o tamanho do meu terreno, né? Você vai ter ali em Provérbios 22 falando sobre você não mudar os marcos antigos dos terrenos, ou seja, não pega a plaquinha que diz até aqui vai o meu terreno, tira ela e anda mais uns 2, 3 passos e finca ela de novo, aumentando o tamanho do seu terreno. Seja honesto com essas coisas, seja honesto com a sua balança, se você usa para pesar coisas para vender, que tem uma balança honesta, que você seja uma pessoa útil para a sociedade no seu servir, no seu trabalhar, no seu produzir vida, né? Então tudo isso envolve toda essa questão, e por isso que envolve questões positivas e negativas, porque ele vai falar assim é o justo, o íntegro, e assim é o ímpio, ou assim é o tolo, né? Então ele vai dar questões positivas para os retos, e para os justos, e questões negativas para o ímpio ou para o tolo, né? Seu propósito, então, é aplicar a aliança. A aliança aqui é o quê? As leis. Então veja só que, inclusive no vídeo, o narrador ali, e o nome dele é Jonatas, eu conheço ele, ele é da minha igreja também, aqui em São Paulo. Ele fala sobre essa questão. O livro de Provérbios não é lei, né? Então ele não é uma literatura legal onde fala sobre faça isso, não faça aquilo, e ele também não é um livro de profecia. Ele é um livro de sabedoria. E como que basicamente envolve essa questão? É aplicar a aliança às atitudes, às atividades e o relacionamento do cotidiano. Que aliança é essa? A aliança que Deus fez com o povo, e essa sim expressa na lei do Senhor, expressa naquilo que foi a lei dada ah, pelo Senhor para Moisés e, claro, também para o povo. Então, o texto vai dizer: não roube. Aí
quais são as implicações? Como é que eu aplico isso? Como é que eu pratico isso no meu dia a dia? E aí o texto de Provérbios vai falar: "Olha, você não rouba quando a sua balança é uma balança honesta". E quando se tem 1 quilo de fruta, 1 quilo de carne, 1 quilo seja daquilo que for, a sua balança pesa exatamente 1 quilo. Ela não está ali, desregulada para favorecer você, né. Então, é assim que eu não roubo, né. Então não roubar não é só entrar na casa de uma outra pessoa, ir lá e pegar alguma coisa e trazer para minha casa. Roubar significa ou não roubar, significa ter uma vida de justiça, uma vida que envolve toda essa prática. O texto vai falar: "Não cobiçarás", isso está na lei. E aí o texto de Provérbios agora vai trazer toda essa lei, trazer toda essa informação para aquilo que vai ser, vamos dizer assim, de mais prático para o dia a dia, né, para aquilo que vai envolver essas realidades mais objetivas. Por exemplo, daí ele vai falar: "Olha, você tem que tomar cuidado até quando você está andando pelo caminho, porque a tentação, né, essa possibilidade de você acabar cobiçando e se entregando para uma vida imoral, ela é muito forte. Então você precisa estar atento em relação a tudo isso, tá? Ah, então você vê que toda essa direção em relação às atitudes, às atividades e aos relacionamentos, eles não vão fugir daquilo que é a aliança, eles não vão contradizer a aliança, mas eles vão estar baseados naquilo que a aliança prescreve para o povo, mas agora aplicando nas questões do dia a dia, do povo. Ah, provavelmente vocês têm aí a mesma coisa que a gente tem aqui e que sinceramente para mim isso é muito até chato. Não é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida nem no meu trabalho, mas geralmente uma igreja ou uma organização, seja ela de que tipo for, ela vai ter, 2 documentos principais, vamos dizer assim, ou 2 documentos centrais, que vão definir tudo aquilo que a organização é e tudo aquilo que a organização faz. O primeiro deles é o estatuto. O estatuto é um documento muito importante, registrado em cartório, onde vai colocar todas as informações a respeito da instituição. Então, por exemplo, o seminário onde eu sou o reitor aqui no Brasil, ele tem o seu estatuto. O estatuto diz o Seminário Teológico Batista do Litoral, que tem a sua sede no endereço tal, que tem o seu cadastro nacional de pessoas jurídicas de número tal, enfim, com a inscrição no registro, né, da Receita Federal aqui do Brasil tal, e então vai especificar e vai dizer: "Olha, esse seminário ele vai ter um reitor, e vai ter um diretor X, um diretor Y, as atribuições do diretor, são essas, essas e essas", e tal. Então ele diz o que que é a instituição, e dá algumas informações gerais a respeito da instituição. Depois disso aí, nós vamos ter um segundo documento, que também é registrado em cartório, mas é o regimento interno. O regimento interno são as aplicações do estatuto para o dia a dia da instituição. Então é nele que vai estar dizendo, por exemplo, lá no estatuto diz, o reitor ele é o responsável pela parte de finanças da instituição, né? Ele tem o poder de definir, enfim, tudo aquilo que envolve a parte financeira da instituição. No regimento interno vai colocar, olha, é ele que tem o poder de abrir e fechar contas, é ele que determina qual é o valor, qual é o salário de cada funcionário da instituição. Se ele é professor, ele ganha tanto. Se ele, por exemplo, é um secretário ou uma secretária, ganha tanto. Se é o bibliotecário, ganha tanto. Então, essas informações elas estão no regimento interno. O estatuto só diz é atribuição do reitor a parte de finanças. E no regimento que vai mostrar esse dia a dia da instituição. A lei e o livro de Provérbios caminham mais ou menos nessa mesma direção. A lei é o estatuto.
ele mostra por que que esse povo existe. Esse povo existe porque Deus resgatou esse povo e fez uma aliança, que Deus chamou Abraão, dele começou um povo que foi cativo e escravizado no Egito, mas que Deus resgatou, e agora, com seu grande poder, e agora esse povo pertence a ele. Então é basicamente o estatuto, né? E aí tem algumas atribuições. Ó, em relação a Deus, que é o seu Deus e o seu libertador, você tem os 4 primeiros mandamentos. Em relação ao teu próximo, você tem os outros 6 mandamentos, que vai começar, que vai envolver, então, a honra teu pai e a tua mãe, ou seja, que fala dos relacionamentos familiares. Depois vai falar sobre os relacionamentos interpessoais, não matar, não roubar, não cobiçar, enfim, todas essas coisas. Então ele tem algumas prescrições daquilo que envolve relacionamento com Deus e aquilo que envolve relacionamento com o próximo, que é, de certa forma, o resumo da lei: amar a Deus e amar ao próximo. O regimento interno da instituição Israel, que é agora o livro de Provérbios, vai aplicar isso aí nas suas múltiplas facetas. Olha só, o título do livro é bastante interessante, né? Por quê? Porque o título do livro ele mostra basicamente para gente algumas informações que são importantes. E aqui na parte de cima, né, eu coloquei para vocês o título em hebraico. Então deixa eu apontar aqui para você. Então toda essa parte aqui, ó, essa primeira linha aqui que está aparecendo para vocês, vou grifar aqui, vou grifar com uma caneta azul aqui, vamos ver assim, ó. Não sei, acho que azul não vai aparecer, deixa eu colocar vermelha. Ó, então essa primeira parte aqui, ela está escrita em hebraico. E essa segunda parte aqui, vou colocar aqui em amarelo, está escrita em grego, tá? Então esse aqui é o texto. A primeira parte aqui é o texto que nós chamamos de texto hebraico, o texto massorético, e esse aqui é a Septuaginta, que é o texto grego, a tradução do hebraico para o grego. E a gente vai perceber que tem uma pequena modificação na compreensão do texto e que, de certa forma, foi se perpetuando e chegou até mesmo a gente agora, tá? O texto hebraico vai dizer aqui: Mishlei Shelomo ben Davi Melech Israel. Ou seja, essa primeira palavra aqui, Mishle, traz a ideia de comparações. Então, são as comparações que Salomão, Shelomo aqui, Salomão, Ben Davi, ou seja, o filho de Davi, Melech, a palavra para rei de Israel. Então, são as comparações. Então, veja só qual é a compreensão hebraica da percepção do livro de Provérbios. São comparações. Ou seja, ele analisou pelo menos duas coisas e fez uma comparação e está apresentando uma conclusão dessas comparações. É por isso que uma boa parte dos versículos vão falar sobre o justo e o ímpio, sobre o sábio e o tolo. Ou seja, qual é a comparação de vida que ele viu entre aquele que é justo e íntegro, ou seja, que entende a lei e aplica a lei à sua vida, e o tolo ou o ímpio, aquele que não aplica a lei à sua vida. Já o texto em grego, ele traz aqui, ó, paroi miai salomontos e riu David ros e basileusen en Israel. Ou seja, Salomontos aqui de Salomão, riu Davi, filho de Davi, o qual ros e basileus que reinava em Israel aqui igual. Mas a palavrinha aqui paroi miai, ela é a palavra grega para provérbios. Então foi já traduzido para um conceito de máxima, né? Provérbio, máxima, advertência, alguma coisa nesse sentido. O qual foi usado depois por Jerônimo, quando
ele fez a famosa tradução da Vulgata. E a nossa Bíblia em português, que traz Provérbios, né, o título do livro como Provérbios, vem desse título da Vulgata, que é Liber Proverbiorum, que é o livro dos provérbios, né? O livro dessas sentenças, dessas máximas, desses conselhos, vamos dizer assim. A autoria por Salomão, que aparece aqui, né, o nome dele, já logo a segunda palavra, né, do texto hebraico, também aqui do texto grego e da nossa Bíblia também em português, ela se dá por Salomão ser esse conceito, vamos dizer assim, ser essa figura especial que envolve a sabedoria no antigo Israel. Isso foi falado bastante no vídeo que a gente assistiu no comecinho da aula, né? Então, Salomão foi aquele rei que pediu sabedoria a Deus para governar o povo de Deus, e Deus deu uma sabedoria para ele, o qual ficou sendo o ícone do que é ser sábio para o povo de Israel. Então, quando você tem alguém falando sobre sabedoria no conceito do Antigo Testamento, o padrão de sabedoria é o personagem Salomão. Apesar de que nós sabemos que, pela história narrada, inclusive nos próprios livros de Samuel, Salomão não foi, no final, na sua vida, naquilo que envolve as suas atitudes, naquilo que envolve os seus pensamentos e os seus relacionamentos, ele não foi a expressão exata do que é ser sábio, porque afinal de contas ele pisou pra caramba na bola e se desviou de uma forma muito grosseira daquilo que envolve o temor do Senhor. Porém, Salomão é, sem sombra de dúvida, o principal autor dos provérbios. Ele não é o autor geral, não é o autor de todos os provérbios. Nós vimos ali que, inclusive, existe o rei Agur e o rei Lemuel, né? Foi apresentado para vocês naquele videozinho curto. Aquele videozinho é super curto, tem 7 minutos e pouco. Mas ele é muito legal porque ele fala assim de uma forma muito clara, né, sobre todo esse escopo do texto. A gente está aqui agora, depois do vídeo, já, sei lá, há quase 30 minutos falando aquilo que ele falou em 7 minutos de forma bem sintetizada. Mas quando a gente pensa nessa situação da literatura de sabedoria, do Antigo Testamento, daquilo que a gente encontra na Bíblia, a gente vai perceber que diferentes autores trataram sobre esse assunto também de diferentes formas. Eu separei aqui para vocês 3 desses autores. O Wyberry, Brueggemann e o Crenshaw. Esses 3 autores, eles falam sobre a proposta de literatura de sabedoria e eles apresentam, vamos assim, teorias diferentes. O problema é que as teorias deles cada vez mais levam para um conceito errado. Porém, muito daquilo que muitas vezes é ensinado hoje sobre o livro de Provérbios segue o mesmo pensamento desses personagens aqui. Olha só o que o Wyberry vai falar. Os livros de sabedoria são característicos, pois estão preocupados com o homem. Ó, vou até grifar aqui algumas coisas daquilo que ele fala, ó, com o homem e o mundo do homem, com seu potencial e suas limitações. Então, para o Wyberry, o texto de Provérbios, assim como o texto de Jó e o texto de Eclesiastes, eles falam sobre o homem e o seu mundo, ou seja, o homem e o lugar onde ele vive, e qual é o potencial que o homem tem, e ao mesmo tempo quais são as limitações que o homem tem para lidar com a sua própria esfera de existência, né? Com o seu próprio mundo e as suas relações dentro desse mundo. Esse autor aqui, o Brueggemann, lógico, todos esses autores aqui, eles caminham mais para um... Professor, Oi? desculpa, dá para colocar na tela que não está muito visível. Como assim, colocar na tela? Não tá aparecendo para vocês? É que, da primeira vez estava bem visível, agora não, está um pouco distante. Bom, eu não mudei nada, então eu realmente não sei. Hum? Ninguém tá conseguindo enxergar? Para mim está bem. Para mim está bem, para mim aqui está tudo bem. Então, eu imagino que seja um problema
aí da sua própria tela, porque aqui tá em formato full, né? Tá em formato grande, não tem como aumentar, na verdade. Já tá no formato Tá completo, bem, tá bem, tá? tá bem, tá certo. Ok, ok. Esse Brugman, ele vai acrescentar a informação dizendo assim, ó, o corpus, né? Ou seja, a literatura, aquilo que envolve a sua totalidade da sabedoria, anuncia a jubilosa, olha só, jubilosa aí no sentido de a grande, perfeita, de feliz notícia que Deus confia nas pessoas para dirigir a própria vida. Olha só que informação mais, de certa forma, até absurda daquilo que envolve a realidade daquilo que a gente olha no texto bíblico. Pelo contrário, Deus ele quer a participação e ele dá as orientações e ao mesmo tempo ele sabe que o homem precisa dele para poder cumprir essas coisas. E a coisa vai cada vez ficando pior. Olha o que Crenshaw vai dizer. A crença característica a respeito da sabedoria em Israel era na suficiência, olha isso, em suficiência da virtude humana para alcançar o bem-estar nesta vida. A parte do auxílio divino, ou seja, Deus não precisava do homem para viver, ou melhor, o homem não precisava de Deus para ter uma vida boa. É claro que isso está totalmente fora daquilo que é o propósito de um texto de sabedoria. Isso não tem o menor sentido, né? Pelo contrário, toda a literatura de sabedoria aponta exatamente para a aliança que Deus fez com o homem, para esse relacionamento primeiro que ele tem que ter com Deus, para depois isso se expressar também em relação a um homem. Von Rad, que é talvez um dos maiores e mais conhecidos teólogos do Antigo Testamento, que escreveu um livro fantástico de teologia do Antigo Testamento, ele vai dizer que a literatura de sabedoria ela envolve a descoberta da abertura para a universalidade, ou seja, os sábios que viram algumas coisas ao longo de tempos foram percebendo qual era vamos dizer assim, a probabilidade maior de alguma coisa acontecer. Johannes Fichtner, que lançou um livro em 1933 sobre o livro de Provérbios, ele faz uma pequena comparação entre os textos de sabedoria de Provérbios com textos de sabedoria do Antigo Oriente Próximo, os textos egípcios, cananeus, hititas, babilônicos. E o que ele vai dizer? Que até então, e o que é importante? Porque só a partir dessa data, de 1933, é que os textos do livro de Provérbios passaram a ser entendidos à luz do seu contexto original. Porque até então, os textos geralmente eram entendidos à luz de uma cultura greco-romana, que é a cultura que nós temos hoje. Mas, a partir aí dos anos 1900 e pouco, algumas coletâneas de livros de sabedoria, como por exemplo o livro de sabedoria de Amenemop, um faraó da 11ª, da 21ª dinastia egípcia, foi encontrado. E quando esse texto foi encontrado, pode ser começado a comparar que, na verdade, o que você tem é que o tipo de literatura de sabedoria no Antigo Oriente Próximo, ela revelava essa conexão direta com Deus. Ou seja, o homem vive sua sabedoria através da sua relação com o sagrado, através da sua relação com o Deus Supremo. Isso é importante. Por exemplo, a C.S. Lewis, que vocês devem conhecer, escreveu aqueles livros As Crônicas de Nárnia, né? Talvez o autor cristão mais importante, mais conhecido do século XX, né? Ele escreveu muitos livros extremamente fantásticos da literatura espiritual, vamos dizer assim, da literatura cristã, né?
E um dos livros que ele escreveu foi A Abolição do Homem, um livro muito, muito bom mesmo. E nesse livro ele trata um pouco daquilo que envolve essa questão da sabedoria. E é interessante que ele demonstra o homem, quando está preso às suas próprias realidades, à sua própria sabedoria, ele pode inclusive negar aquilo que tem de belo, de aprazível e de divino na própria criação. Então é interessante que, por exemplo, o texto ele tem algumas metáforas bem legais, porque ele mostra, por exemplo, dois homens que chegam numa cachoeira. Imagina um lugar lindo, assim, fantástico. Aquela mata exuberante, aquela cachoeira incrível, linda, caindo, e depois de você caminhar por horas e horas e horas no meio de uma floresta tropical de muito calor, aí você encontra esse lugar paradisíaco, maravilhoso, grandioso, belo. E só que o homem entregue a si mesmo, ele no máximo vai tirar proveito para sua própria vida. Me refresquei, e provavelmente logo ele vai começar a reclamar, vai reclamar da temperatura da água, vai reclamar se tem bichos ao redor ou coisa desse tipo. Já o homem que está conectado com Deus vai agradecer a Deus pela beleza da criação e por oferecer para o homem algo de tão divino e tão grandioso. Vai reconhecer que só um Deus soberano e tão poderoso poderia criar algo tão incrível e tão fantástico. Então a literatura de sabedoria, ela vai trabalhar nessa questão. E o livro de Provérbios está ligado com isso, que na verdade a pessoa ela vai buscando a justiça, buscando sabedoria, buscando retidão, buscando todas essas coisas que são importantes, porque na verdade ela está conectada com Deus, que é o Deus que é justo. E é por isso que então eu também vou segui-lo na justiça. Um Deus que é reto. E é por isso que eu vou segui-lo na sua retidão. Então a proposta é exatamente essa, do homem cada vez mais se conformar e se tornar, de tomar a forma do Deus grandioso a quem ele serve e com quem ele crê. E é por isso que a gente precisa ajustar o foco em relação ao estudo do livro de Provérbios. E olha só que interessante esse texto. A moralidade do Antigo Testamento não vem apenas da sociedade, ou seja, não vem a partir somente de eu ficar observando as coisas e falar, ok, agora eu entendi como que eu devo viver, porque é assim que a sociedade vive melhor. E aí, de repente, alguém vai dizer assim, a nossa sociedade vive melhor com um homem humilhando a mulher. Não, peraí, isso não pode estar certo, porque a Bíblia diz que Deus criou os dois e colocou nos dois a sua imagem e semelhança. Então, uma sociedade onde a mulher não é vista da mesma forma como imagem e semelhança de Deus, ou é diminuída de alguma forma, essa sociedade é claro que não vai ter sabedoria à luz da sua própria concepção de sabedoria. Ela precisa ajustar isso diante de Deus. Ela precisa reajustar o foco em relação a isso. Uma sociedade onde a vida não é valorizada porque foi dada por Deus, e aquela pessoa ela é a imagem e semelhança de Deus, e é por quem Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por ela. Essa sociedade precisa reajustar o seu foco e colocar de novo o foco naquilo que é a sabedoria divina. Então é por isso que a moralidade, ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado, não vem da sociedade. Porque a sociedade não é autônoma, existe um Deus que é soberano sobre toda a sociedade, sobre toda a vida, sobre toda a criação, sobre todo o cosmo. Nesse sentido, ela está diametralmente oposta à ética grega, por isso que eu falei, e aquela informação do slide passado é importante, porque quanto mais voltado para a filosofia grega a nossa interpretação do livro de Provérbios for, mais distante da realidade daquilo que Provérbios quer nos ensinar, nós estaremos. Por quê? Porque a moralidade grega
e moderna da ética filosófica, ela tenta construir uma modalidade baseada na razão humana. Mas o texto de Provérbios não está focado na razão humana. O texto de Provérbios está focado na moralidade divina, naquilo que Deus espera dos seus filhos que andam em temor a Ele. Olha só o que continua apresentando. A consciência humana não é o ponto de partida do conhecimento do bem e do mal no Antigo Testamento. Então não é aquilo que o homem pensa ser bom ou ser mal que é o importante, mas aquilo que realmente Deus declara como bom e como mal. Isso é papel da palavra de Deus, ou seja, só através do estudo bíblico coerente e consistente com as verdades das Escrituras, nós vamos poder dizer aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Sem isso, as nossas tradições, os nossos pensamentos, a nossa criação, nada disso vai ter valor se ela está em dissonância, se ela está em desconformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina e orienta. A palavra de Deus é a nossa regra geral. A palavra de Deus é a palavra final sobre aquilo que nós devemos seguir, viver, falar, pensar e agir. E é nesse ponto exato que o livro de Provérbios ajuda a nossa vida a ter uma vida melhor. Então, quem assistiu conseguiu pegar tudo. Quem não assistiu vai ficar só com a parte daqui em diante. Eu realmente esqueci. Então, quais são os tipos de paralelismo que a gente encontra no livro de Provérbios? O primeiro deles é um paralelismo antitético, tá? Antitético. Ou seja, a segunda metade de uma expressão paralela expressa o sentido oposto da primeira metade. Então, o versículo é dividido em duas partes. A primeira parte faz uma informação, a segunda parte traz uma informação contrária àquela informação primeira. Você vai encontrar isso aí, por exemplo, no texto de Provérbios, capítulo 1, o versículo 7, tá? 1:7, olha só. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, ou seja, desprezam o conhecimento. Então ele é dado só para aquele que não é insensato, certo? Então essa é a premissa, essa é a ideia básica que o texto nos apresenta. Outra questão que a gente vai ter aí dentro do livro, ou outro tipo de paralelismo, é o paralelismo do melhor ou melhor do que, onde ele faz uma comparação entre algo que é melhor do que uma outra coisa a qual ele se refere. Olha só, nesse sentido, o capítulo 15. Vou fechar isso aqui. Provérbios no capítulo 15, versículo 16. Olha só. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Olha outro tipo aqui, ó. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então veja, é um tipo específico de paralelismo, onde ele faz uma comparação entre duas coisas, mostrando qual é a preferível para nossa vida. É melhor ser isso do que aquilo. É melhor ter isso do que ter aquilo, tá? O terceiro tipo é aquele que é chamado de lista, tá? Lista. É uma lista ou progressão material, às vezes, de alguma coisa. Um exemplo disso aqui, de uma lista, é o capítulo 6. Capítulo 6 traz uma listinha. Olha só o capítulo 6, versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Percebe aqui agora que tem uma lista? 6 coisas que ele odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, 6 coisas que ele odeia. Quais são essas 6? Olhos altivos, primeira. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue, 3. Coração que traça planos perversos, 4.
pés que se apressam para fazer o mal. 5. Testemunha falsa que espalha mentira. 6. E as 7 que ele detesta. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É uma listinha. Lista de 6 que ele odeia, 7 coisas que ele detesta. Ou seja, 6 ele odeia e ele detesta as 7 todas, né? Então não é que ele odeia 6 e só uma ele detesta. Ele é somente uma forma de expressar essa lista de coisas que o Senhor detesta, odeia, tá? Depois você vai ter um outro tipo, que é aquele de paralelo semelhante. Se você tem um que é antitético, você tem um que é semelhante. A segunda metade de uma declaração paralela reafirma a primeira metade. Então, o antitético, você tem uma informação na primeira linha que é contradita, que a segunda fala algo diferente. No semelhante, as duas linhas falam a mesma coisa. Olha só, como exemplo, o capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 2, ele vai trazer isso aqui. Olha só. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Então veja, aquilo que a primeira linha apresenta, ajudar a expressar, a experimentar a sabedoria e a disciplina, é igual, é semelhante a compreender as palavras que dão entendimento. Então a segunda linha, ela não vai contradizer a primeira, ela vai ser semelhante à primeira, tá? Olha só o verso 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então, a segunda linha, que é fazendo o que é justo, direito e correto, não está dando uma informação contrária à primeira. Ela está dando uma informação semelhante à primeira, tá? Depois você tem a símile, que é uma comparação usando o como. Um dos exemplos interessantes de símile é o capítulo 6. Olha só, o capítulo 6, o versículo 5. Olha só. Livre-se como a gazela se livra do calçador, como a ave do laço que a pode prender. Veja aqui o como aparecendo, olha aí, no texto. Olha aqui os versículos 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Então, esses versículos são símiles, tá? Então, é um tipo de paralelismo de símile. E por último, uma declaração, tá? Uma declaração não paralela que expressa um pensamento completo através de ambas as linhas. Ou seja, não vai ter uma informação numa linha e uma outra informação na segunda que pode ser contrária ou pode ser semelhante. Na verdade, você não tem essa diferença. Um exemplo bastante interessante desse é o capítulo 1, versículo 6. Olha só. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Você vai perceber que não é para compreender provérbios e parábolas, e aí no próximo você vai ter uma outra linha com uma informação igual ou contrária, tipo, e para entender os enigmas dos sábios. Não, é uma informação única. As duas linhas, elas trazem uma única informação como se fosse uma única linha, tá? Então é só uma frase de declaração direta sobre essas informações. Então essas são essas questões que a gente tem aí dentro do texto, tá bom? O professor está em mute. Opa, alguém me mutou então aqui. Peraí, já voltei aqui. Então agora você tem o texto aqui sendo apresentado como respondendo até a pergunta do Anselmo. Olha aqui, ó. Agora os livros todinhos com as informações aqui, tá vendo? Ó? Então, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, todos aqui com os seus versículos especificados, mas agora dentro de um esboço. Então, o livro tem um título e um propósito. Depois, o livro 2 vai apresentar o quê? As reflexões de um pai sobre o caminho da sabedoria. E isso é bem
interessante, bem importante para a gente. Essas reflexões vão estar divididas, ou esse livro está dividido em 3 grandes discursos. Discurso sobre a sabedoria, as instruções sobre o casamento e a advertência contra o adultério, e, por último, a personificação da sabedoria. Depois você vai ter o terceiro livro, que é os mais provérbios de Salomão, tá? Depois você vai ter os provérbios anônimos e mais alguns outros provérbios que também são anônimos. Depois você vai ter ali no capítulo 25 aqueles novos provérbios que foram compilados e são ditos que são da época do rei Ezequias. E o apêndice, com o livro a respeito dos provérbios de Agur, os provérbios de Lemuel e o poema acróstico que é anônimo sobre a esposa. Alguns vão dizer que também são as palavras da mãe de Lemuel, outros acreditam que não faz parte daquilo que a mãe de Lemuel ensinou. Eu propriamente acredito que faça parte desse último livro, tá? Mas que são palavras que a mãe de Lemuel colocou, e você viu que no vídeo aquele pastor também apresenta essa mesma informação. Olha só que interessante a gente observar os principais temas do livro de Provérbios. Temor do Senhor. Você vai ter aí vários versículos, capítulos e versículos que tratam sobre esse tema. Sobre o sábio e o tolo. Lembra que eu falei sobre as caracterizações? Olha aqui, ó. Você tem vários capítulos e versículos que falam sobre isso. Justo e ímpio. Sobre comunicação. Sobre pais e filhos. Sobre esposas e a vida familiar. Sobre o trabalho e a preguiça. Sobre orgulho e humildade. Sobre ira, raiva, ódio, rancor. E também sobre questões financeiras. Então eu tô dando para vocês aqui vários capítulos e versículos sobre os principais temas. É claro que aqui essa não é uma lista exaustiva com todos os textos que falam sobre esse assunto, mas pelo menos você tem aí algumas informações sobre esse assunto. Pessoal, só para lembrar, a aula vai até agora às 8h20 ou é até às 8h30? 8h30. 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 Então a gente ainda tem 10 minutos. Vamos seguir aqui, porque daí dá tempo da gente terminar e a gente consegue concluir todo o livro de provérbios ainda hoje, tá? Olha só. Quais são os propósitos do livro? E aqui, pessoal, abra aí a sua Bíblia, se você está com ela, no capítulo 1, porque os propósitos principais do livro estão descritos no capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. Que o propósito do livro é compreender a sabedoria e instrução. Está lá no capítulo 1, versículo 2. Mas no capítulo 3, versículo 21 a 26, ele também fala sobre isso. Olha só o capítulo 3, versículo 21 em diante. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, compreender a sabedoria e a instrução para os propósitos da vida fazem parte desse propósito do livro. Um segundo propósito do livro é receber o ensinamento sobre a sensatez, sobre a integridade, sobre a justiça e sobre a retidão ou sobre a equidade que a vida tem. Terceiro propósito é ajudar o simples a desenvolver prudência e o jovem a obter conhecimento e discrição. Ou seja, ele é um livro escrito com o propósito de alcançar pessoas como nós, como todo mundo, pessoas que estão nessa luta diária para agradar a Deus, pessoas que buscam ter a prudência, discrição, sabedoria para o seu dia a dia. O quarto propósito é ampliar o aprendizado. Então, o autor ele não propõe que todas as pessoas são um livro em branco, né? Uma página em branco que não tem nada, mas que
precisa ser ampliado o aprendizado e a habilidade que nós temos em relação à nossa própria vida, a viver bem e a viver de forma coerente. Então, o livro nos ajuda a isso, a ampliar essas nossas habilidades do dia a dia. E por último, entender aquilo que faz parte da sabedoria, inclusive aquilo que para nós é um enigma. Como, por exemplo, como assim o ímpio está prosperando? Isso é um enigma. O texto não diz que ele deveria se dar mal? Que ele deveria receber a justiça? Que ele deveria receber a paga pela sua impiedade, pela sua injustiça? Então, há algumas coisas que são enigmas na vida. Há alguns futuros que são enigmáticos. No sentido de não é garantia de eu orar todo dia, ler a minha Bíblia todo dia, de que então eu nunca mais vou ficar doente na minha vida. Há algumas coisas que não são necessariamente uma conta matemática, onde eu faço, ok, eu tenho 6 laranjas e ganhei mais 6, então agora eu tenho 12 laranjas. Então, a vida, ela é um enigma, de certa forma. Ela é uma ela é muito complexa para a gente entender com simplicidade no que diz respeito a todas as possibilidades de relações que nós temos e de um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que está controlando todo o cosmos, todo o universo. Nós não temos todas as respostas para todas as coisas que acontecem no mundo. E por último, é claro, o texto vai dizer que é aprender o temor do Senhor, ou seja, aprender a amar a Deus, a reverenciar a Deus e a respeitar o fato de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E aí, então, a mensagem central, por exemplo, para esse autor aqui, ó, chamado Andrew, na verdade são 2 autores, Andrew Hill e John Walton, que escreveram esse livro aqui chamado Panorama do Antigo Testamento, lançado aqui pela editora Vida, no Brasil. Ele vai dizer assim, ó: a mensagem de Provérbios se alicerça na crença de que a sabedoria pode ser ensinada e passada de uma geração para outra. Capítulo 4, versículos de 1 a 9 falam muito sobre isso. Então, de certa forma, o livro de Provérbios é um desafio para mim e para você. É claro que eu sou extremamente novo ainda, eu tenho 43 anos só, mas eu tenho essa responsabilidade de ensinar para as gerações mais novas do que eu aquilo que é temer ao Senhor, aquilo que é a verdadeira sabedoria. Porque os mais jovens do que eu estão buscando sabedoria em lugares errados. Assim como as pessoas que têm mais experiência e mais vivência com Deus e com a realidade cristã têm também essa responsabilidade sobre mim. De olhar para mim e falar assim: olha, você já caminhou muito na vida, você já aprendeu bastante coisa, mas tem algumas coisas que você ainda não entendeu a respeito de questões essenciais e elementares da vida. E me ajudar a caminhar. Então, sempre há alguém de quem eu posso aprender e sempre há alguém para quem eu posso ensinar. A sabedoria precisa ser transmitida através da vida. O entendimento, isso aqui, pessoal, é muito importante. É a herança mais preciosa do que joias, ouro ou prata. É isso que o livro de Provérbios vai mostrar. Ter sabedoria é mais importante do que ter riquezas. O cerne da instrução de sabedoria do Antigo Testamento é desejar e decidir, olha só, essas duas informações importantes. Desejar e decidir aprender e aplicar o temor do Senhor à minha vida diária. Então, eu preciso desejar conhecer o temor do Senhor. Eu preciso querer conhecer cada vez mais o Senhor. E eu preciso decidir aprender a como aplicar todas essas informações na minha vida diária. O Carlos Oswaldo, no seu livro Foco em Desenvolvimento, ele escreve que o livro de Provérbios dá ao leitor uma estrutura básica para a vida. Olha aqui, ó, estrutura básica para a vida.
Isto é, o conceito dessa palavrinha aqui, que é essa palavrinha Hokmah, que é a palavra hebraica para sabedoria, sabedoria não é uma questão filosófica, né? Como algumas pessoas acham, eu sou sábio por quê? Porque eu sei pensar sobre coisas profundas. Sabedoria no livro de Provérbios e no Antigo Testamento deriva do quê? Da minha capacidade de viver com habilidade dos meus relacionamentos com as pessoas. Então não adianta eu ser muito sábio e ser grosso com as pessoas, ser estúpido com a minha esposa, com as minhas filhas, ser um cara grosseiro, mal-humorado e enfim, todas essas coisas. Então eu não aprendi a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria deriva de um relacionamento adequado com Deus, o Deus pessoal da aliança. Então, essa é a questão. E o que é o principal do obedecer a Deus? De obedecer a aliança, de obedecer os mandamentos? É amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Então não adianta eu achar que eu sou sábio se eu não amo de verdade, se eu não demonstro esse amor pelas pessoas. Então, toda a minha sabedoria é uma sabedoria furada. E por último, era isso mesmo. E aí a gente termina com essa informação. E olha, tá faltando 1 minuto. Então a gente terminou aí batendo na trave mesmo, né? A ideia principal, então, envolve essa questão. A gente compreender, né, que sabedoria, que a proposta do livro de Provérbios vai envolver essa realidade, essa estrutura da minha vida, de como eu agrado a Deus, amando a Ele e obedecendo aos seus mandamentos, enquanto eu estou amando o meu próximo e me relacionando no meu cotidiano, na minha vida diária, com as pessoas ao meu redor. É isso aí então, pessoal. Chegamos ao fim e conseguimos completar o livro de Provérbios, o que é uma coisa muito legal, porque a gente não ficou aí com 2